Observe. A causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas seus pensamentos sobre ela. Você tem uma voz em sua cabeça, mas não percebe, pois você acredita que essa voz é quem você é. Ninguém percebe, porque quase todos nós sofremos disso e então consideramos como uma coisa normal. Enquanto você pensa, você acredita que é você quem está pensando. Acreditamos nessa voz e nos identificamos com ela. E assim, estamos sempre pensando. Agora mesmo, essa voz em sua cabeça está dizendo algo como: eu não tenho uma voz na minha cabeça. Esse ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior. E assim, não podemos descobrir quem somos de verdade. Isso faz com que a mente crie um falso eu, que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive em um mundo povoado de conflitos e problemas. Por tanto desequilíbrio, o pensar se tornou uma doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano, mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. E é essa a doença. Você acredita ser a sua mente. Você acredita que você é seu pensamento. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Entenda. Você consegue se livrar da sua mente quando quer? Você já encontrou o botão que a desliga? Então, é porque a mente está usando você. O caso é que estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. Você não é a sua mente. Se alguém vai ao médico e diz: ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. E assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que essa voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo neste momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz.
principalmente a padrões repetitivos de pensamento, aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. Seja o observador dos seus pensamentos. Você está abaixo do pensar. Você é a quietude sob o ruído mental. Você é a consciência disfarçada de pessoa. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que este é apenas um pequeno aspecto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Apenas observe. Ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir essa voz. Não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve. Porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo vai perceber. Lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a, observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento. É algo que surge de um ponto além da mente. Assim, ao ouvir um pensamento, significa que você está consciente, não só do pensamento, mas de você mesmo, como uma testemunha do pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão de consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, você sente uma presença consciente, que é o seu eu interior, mais profundo, por trás do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente. Porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando o pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Esse não é um estado egoísta, mas um estado de generosidade. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito alertas. Estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área da mente vazia, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. Outro método possível, além do observar o pensador, é criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção totalmente para o agora, tornando-se consciente desse momento presente, aqui e agora. Agindo assim,
desviamos a consciência para longe da atividade mental e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes. Essa é a essência da meditação. Na vida diária, é possível pôr isso em prática dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você for subir ou descer escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som, o contato com a água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois de fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Esteja totalmente presente. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da consciência se intensifica. Para medir seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz que há dentro de você. Assim, progressivamente, vamos perdendo a identificação com a mente e vamos nos associando com o silêncio, o agora. Seguindo nessa prática de presença e de observação aos pensamentos, um dia, você pode se surpreender sorrindo para a voz que há dentro da sua cabeça, como você sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você já não está mais levando tão a sério o que se passa pela mente, pois seu eu interior não depende mais disso. Em resumo, nosso maior obstáculo é que nos identificamos como a mente. Esse é o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação. É aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. E essa mudança está disponível e ao alcance de todos.